Programa não recomendado para menores de 10 anos. Polêmica. Um computador pessoal anterior ao programa 101? Novo emulador de MSX no metal. 50 anos do Z80 e de um coadjuvante. Recuperando o Macintosh italiano, Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Repórter Retro, seu podcast de notícias sobre retrocomputação. Estamos aqui no episódio número 124 e eu estou sem ideias criativas para fazer piadinhas com esse número, então deixa pra lá. É uma progressão geométrica, Ricardo. Ah, pô, tá, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, tá. A gente só vai poder fazer essa piada de novo no episódio 1248, tá? Pois é, vai demorar um pouco pra fazer. Como vocês já perceberam, estou eu presente aqui, Ricardo Pinheiro. Mais quem? It's a me, Juan Carlos Castro. Não, deixa eu sair do modo italiano. Vem cá, admitam. Vocês, escutando eu falar a manchete, escutaram o gesto da mão, não escutaram? Que é claro que eu fiz. Você escutou, Giovanni? Você escutou? Eu escutei daqui. Aí, é claro, tem que se apresentar, eu aqui, Giovanni Nunes. A 124 é uma linha de ônibus, né? É um monte de linha. Eu não lembro qual é essa linha, não, mas é uma linha da Zona Sul. Mas esse não é um podcast para falar de ônibus do Rio de Janeiro? Não, tem o Intermunicipal, tem o 124B, Nilópolis, Candelária. Mas esse não é um podcast para falar sobre linhas de ônibus do Rio de Janeiro. Vamos começar logo falando de 2026 das efemérides. Vamos começar falando de efemérides de 40 anos. Da galera gastando dinheiro com DNF. Pois é, a primeira efeméride são 40 anos dos primeiros domínios de internet. Os primeiros domínios da internet foram de 1985. Em 1986 tem esses domínios emblemáticos que são da IBM e da Sun Microsystems. O da Sun foi registrado, foi o 11º registro, né? Da IBM que eu não tô achando aqui onde é que é. Quando foi, me desses. Mas estão aí entre os primeiros domínios, os registros. Tá? Aliás, nesse ano teve vários outros, mas a gente vai falando ao longo do ano, vocês vão falando. Uma coisa triste para comentar, né? Que, claro, o domínio da IBM ainda existe. Lembra que acho que quando eu trabalhei lá, os meus notebooks, 2 ou 3 que eu tive quando trabalhava lá, todos eles tinham o domínio IBM.com no final. Se eu não pegar, inclusive o IP era válido na internet. Peraí, um notebook? Eles têm um classe A. Nosso IP não era um 72, 128, 10, não era tipo, era o range de IP da IBM, porque eles têm uma classe A disponível. E tem IP até o fim dos tempos, né? Tem mais IP que funcionário. Com certeza. Pô, classe A tem mais IP que a maioria dos países tem de pessoas. Então. Mas o Tassan, infelizmente, não tem mais um site próprio. Ele redireciona para Oracle. Isso, para uma das fontes de todo o mal. Olha que essa fonte de todo o mal, o filho do Bafomé aí agora tá mandando em Star Trek, hein? Olha, pelo menos isso. E por falar em origem de todo o mal, né? Continuamos no mesmo tema, né? Isso, que o mal nunca acaba. A Microsoft passou a ter as ações negociadas na Nasdaq em março de 85. Temos o dia? Não seria 86? 13 de março de 86. 13 de março. E foi uma sexta-feira 13? Tá dizendo que o valor inicial era de $21 por ação, chegou a 28 no final do dia, a empresa capitalizou $61 milhões com 2,5 milhões de ações vendidas. E aí criou subindo avaliações, 4 novos bilionários e mais de 12 mil milionários entre os funcionários da empresa. E aumentou a quantidade de gente com dinheiro na região do Ceará. E não foi numa sexta, foi numa quinta. Foi. E mais ou menos na mesma época foi lançado o primeiro computador pessoal a ter 1 megabyte de RAM, um marco. E pode dar pausa no podcast para você tentar adivinhar qual foi, porque eu duvido que você, a não ser que você já saiba previamente,
Não vai adivinhar qual é. Pronto, tentou adivinhar? Bom, não é PC, não é Macintosh, é simplesmente um Atari ST. Na verdade, assim, ele foi o primeiro computador com 1 MB de RAM de fábrica, né? Não, você comprava e instalava depois, ou a loja instalava você, sendo vendido a menos de $1.000. Esse é o grande marco. É menos de $1.000 por kbyte, né? Porque o computador... Não, menos de $1.000. Um computador com 1 MB de RAM custando menos de $1.000. É um computador com 1 mega assim, ponto. Não existia computador saindo de fábrica. Nem os PCs, nem os ATs. Existia. Não, os ATs até poderiam ter. Os XTs não. Mas assim, tinha um XT, chama assim, o lance é 1 mega. Uma grande marca do Atari ST é essa. Ele vendia a menos de 1 mega. Sendo, ressalva, não é o primeiro Atari ST, é o primeiro Atari ST com 1 mega. Não, é o 1040 ST. Isso. O 1040 ST, verdade. Fala também, tem o 1040 ST, as variações, 1040 STF, 1040 STFM. Eu acho que não teve ST, o ST é F ou M. Ele não tem ST puro. A gente teria que voltar lá no episódio que a gente gravou sobre Atari ST. Com certeza ele não tem, é sério. Não tem, porque eu também achava que tinha. Não tem. Porque quando ele foi lançado a série o 1040, o que a Atari fez? Ela fez o óbvio. Incorporou o flop no computador, né? Que é óbvio. Incorporou a fonte de força dentro do computador da Commodore. E adicionou o modulador de RF, que é o M do STFM, e o F vinha porque tinha o flop já embutido, que era para diferenciar do 520 ST, que não tinha nada disso. Podiam ter lançado o modelo RTFM. Com o que seria o time clock? Poderia. Vem com e vem com um manual bem grosso. Isso, só lembrando, nessa época a Commodore estava vendendo Amiga 1000. O projeto original era 256K de RAM. O J-Miner já tinha percebido no meio do troço que assim, 256K não vai dar. Já tinha feito a expansão de RAM, que já vinha de brinde no Amiga 1000. A Apple, se eu não estou enganado, a Macintosh saiu com 128. Eu acho que ela estava lançando os modelos com 256. E o XT, né? O XT era 512, no máximo 540. O próprio AT não saía com 1 mega de quadro, não, saía com 512 e você expandia com placas ISA de 16 bits. Porque ninguém usa mais do que 140K de RAM. Não sei o que sabe. Tem coisa que a mania que as pessoas têm. Essa frase é mentira, que isso é frase do Bill Gates, mas todo mundo vai zoar o Bill Gates de qualquer maneira, mesmo sabendo que é mentira. Claro, é aquela fake news que vive em nossos corações. Isso mesmo. Fake news querida nossa, né? É a fake news do bem, que serve pra falar mal dos inimigos. É a mentirinha, aquela mentirinha que a gente gosta. Agora vamos falar de um computador que alguns acham que é de mentira também. Pulando 5 anos para trás, em 1981 foi lançado o Sinclair ZX81. 5 de março de 1981. E era basicamente uma versão um pouco menos tosca do ZX80. Sim. E com apenas 4 chips. O lançamento foi o C80 325, ROM de 8K, 1 KB de memória RAM podendo chegar a 64, tecladinho membrana, Deus me livre, me guarde, 40 teclas, interpretador Basic, conexão somente RF, móvel para gravador cassete e conector e alimentação. Inaugurando a tradição dos micros da Sinclair, tem um chip chamado ULA, né? Sim. Sendo que era altamente simples e altamente reverso engenheirável, né? Tanto que os clones de ZX81 tem de monte. Era tudo aquilo que não era RAM, ROM e Z80 nos 80. A ideia do 81 era que eles conseguissem reduzir ou pelo menos minimizar consideravelmente aquela interferência da tela que acontecia quando a pessoa digitava. Que era os 80 trabalhando como circuito gerador de vídeo, né? O lance do fast slow, né? Não, esse fast slow tinha. Esse é o lance de que assim, quando a pessoa apertava uma tecla, gerava algum tipo de pausa nos 80 que a imagem piscava.
no 80. Ela saía de sincronismo, mas nos ZX81 pelo menos ela não saía de sincronismo. Ela sumia, mas a tela ficava slam. Uhum. Tecnicamente, todo o resto com essa máquina é história, né? E tem episódios de Sinclair para você ouvir no nosso backlog, etc. Vamos pular mais 5 anos e aí nós temos mais uma coleção de chips, só que essa é uma placa pioneira da Intel. Não foi a que teve mais sucesso dessa linha. Eu tenho uma placa com 8085. O primeiro é Single Board Computer da Intel, placa de aprendizado, SBC 8010. Março de 76, né? Sim. Não saiu. Ele era Single Board Computer formado por 4 ou 5 placas. Não, era uma placa só. O resto eram expansões. Eram opcionais. O Single Board Computer de 3 placas. Enfim, a hipocrisia. 8080, processador 80A a 2 MHz de velocidade, 1 KB de memória RAM, podendo chegar a 4, ROM de até 16K, 48 linhas de entrada e saída digitais programadas através de 2 chips ou Intel 8255 e porta serial usando o chip Mozart Intel 8251. Ele não era muito amigável. Não tinha tecladinho, não tinha aqueles displays de LED. Você tinha que fazer as suas coisas por fora. Mas tinha uma caixa bonita para guardar ele. Azul, inclusive. O barramento multibus, né? Que eles lançaram, poder ligar placas adicionais para expansão. Nem era esse 100. Esse aqui é anterior a esse 100, né? Porque o S100 foi inventado pela Altair. 75. Eles finalmente não quiseram colocar o S100, por razões óbvias. É contemporâneo, né? É questão de 3 meses, né? Porque o Altair é do finalzinho de 75 e aqui estamos falando de março de 76. Provavelmente eles nem havia ideia de que o barramento padrão ia acabar sendo da Altair e não da Intel. Uhum. E a Intel demorou a aprender isso, né? Né, AMD? Então, usando para desenvolvimento, compatível com o CPM, dado compatibilidade com o CPM. Dali teve outras versões, outras placas derivadas, outros single board computers. Eu tenho um SDK 85 que eu nunca testei, mas tá aí. E por falar em computadores kits, mais ou menos na mesma época, até um pouquinho antes, porque em 1º de março de 1976 foi concluído o projeto básico do Apple I. E não era mentira. Não era mentira. Seria no dia da mentira, um mês depois, no dia 1º de abril, que o computador foi apresentado Não, peraí. Alguns dias depois ele foi apresentado no Homebrew Computer Club e no dia 1º de abril a Apple foi fundada. 50 anos com um corpinho de 47. Que bom, 47, eu daria 49. E esse mês de março de 1976 foi realmente movimentado, né? Porque, além disso tudo, foram lançados 2 processadores muito importantes, o Z80 e o 8085. Sim. Z80, lembrar que é o projeto lá, inicialmente do Federico Fagin, né, que fez parte da equipe do 4004 do 8080, fundou a Zilog, juntou com um alemão, né, como diria o Marcelo Sávio, tem que ter um alemão, Ralph Ungerman, em 74, e o Federico Fagin, para quem não sabe, é italiano. It's a me! Mais um. Então eles fizeram o projeto do Z80, lançaram, a ideia é que ele fosse compatível com o 8080, fazendo várias melhorias, e o resto, podemos dizer, o resto é história, né? Tá aí o Z80. Eles mantiveram a compatibilidade, mas não caíram na besteira de fazer que nem a MOS e fazer 100% compatível. Então eles fizeram tá aí o Z80, que é produzido até hoje, inclusive recentemente, só que a Zilog parou de produzir, licenciar e produzir um modelo Deep, né? Fizemos lá até uns 2 anos, mas se você não quiser outros encapsulamentos, você consegue direto da Zilog, mas você tem outros disponíveis. Não vou entrar mais nessa história. O 8085, que eu não lembro muito bem a questão da história dele. Ele é uma evolução do 8080, né, do computador que iniciou, né, as arquiteturas de computador pessoal de kit, que era o
o processador do Altair, era o processador no qual foi baseado para fazer o CP/M. E o 8085 foi, na verdade, a versão dele que fez mais sucesso, porque ele não precisava de 3 tensões para funcionar, ele consumia menos energia, era 100% compatível, obviamente não a nível de pinagem, né, por causa das diferenças de alimentação. Tinha só uma melhoria, que era uma porta serial embutida que poucos usuários do processador usavam. E curiosidade, ele foi utilizado na sonda marciana Sojourner da NASA. Sim, naquele roverzinho, né? Para você ver que essa sonda operou durante os anos 90, mas os projetos de naves espaciais, eles levam um tempo para serem feitos, então eles funcionam em cima de hardware que é teoricamente obsoleto, mas com aquele nível de verificação insano para tudo funcionar direitinho. O Hubble era um 386, se não estou enganado. Agora com a Artemis 2, eles levaram a bordo uma câmera da Nikon, que é uma câmera que já não é mais fabricada. Por quê? Porque eles disseram que aquela câmera já está certificada para questões relacionadas a raios cósmicos, aguentos e ela tem no formato dela, a lente, tudo, consegue um ISO assim absurdo. E aí saíram com uma câmera que nem é fabricada e estava lá dentro. Então tirando foto, inclusive as fotos que estão mandando aí do lado da Terra, a parte do lado escuro da Lua, foi tudo tirado numa câmera dessa. Escuro não. E o Roger Waters aparece lá no lado escuro, não, né? Não, mas o Pink Floyd já tá esperneando por conta disso. Já deve estar reclamando. Deve estar reclamando lá por causa do lado escuro, todas as questões relacionadas ao lado escuro da Lua. É interessante, eu não sabia essa do 8085. Aliás, a curiosidade, o 5 dele é porque ele só trabalhava com 5 volts. Sim. O negócio que eu falei do Hubble, originalmente ele tinha um 386, ele foi lançado em 99. E depois foi feito um upgrade de processador e colocaram um 486 lá. É o famoso, tá funcionando, então tá valendo. O upgrade foi feito no espaço. Porque eles devem ter aproveitado, porque o problema era de polimento do espelho. Tinha um problema de polimento do espelho, de falta de foco, que eles tiveram que subir uma missão em órbita para consertar ele. Então talvez eles tenham feito upgrade, tenham aproveitado para fazer o upgrade do processador. Porque era um 386 com 387, aí botaram um 486 rodando a 25 MHz. Roda o Windows no Hubble. Bem conservador mesmo. E isso foi essencial, porque aumentou em 20 vezes o tempo de processamento do telescópio. Uma vez eu vi uma reportagem, inclusive o astronauta conta que todo o Hubble foi construído para ser consertado no espaço. Essa é outra parte que eles mexeram. O cara fala, inclusive ele fala, em algum momento um parafuso sumiu. Mas sempre, né? Sempre some um parafuso, não adianta, gente. Não adianta. Aí ele comenta assim, aí de repente eu vi uma coisa piscando. Eu fui lá, botei a mão e segurei. Era o parafuso. Assim, você pensa assim, o piso clama, cobra a sua taxa, o seu imposto, sumindo um parafuso. Agora, no caso, foi o espaço, o universo cobrou. O universo pediu o seu parafuso, só que não teve. Pois é. Então, senhores, vamos passar para... Agora que estamos falando de coisas relacionadas ao espaço, vamos levantar os mortos? Fronteira final. Vamos para a fronteira final, levantar os mortos? Bora! Rise from your grave. Começamos vendo um vídeo do Action Retro, do Sean Malsage, onde ele recupera um PowerBook do italiano. Da italiana, da tia dele. A tia dele é designer de moda e vivia entre Milão e a Pensilvânia, onde eles moravam. E quando ela ia visitar a família, ele ficava todo feliz porque que podia mexer no computador dela. E foi o primeiro computador, segundo ele conta, com o qual ele acessou a internet, com um modem externo. Aí você vê o modem externo que ele usou no vídeo, ele aparece. Sim. É um caixote? É uma caixinha, não é grandão, não, como certos modems, não. Mas assim, quer dizer que ele era o sobrinho que consertava o computador. Na verdade, era o sobrinho que quebrava o computador, né? Porque ela botava pra ela mexer, ela trazia pra ele ficar brincando, né?
Pelo visto, ele era um sobrinho muito raro, era um sobrinho que não quebrava e nem consertava, porque o computador só tem um problema, que a tela dele estava horrorosa. Ela estava com intensidade fraca, com linhas verticais, e ele teve que fazer recap na tela, desmontou a bagaça toda. Foi, eu vi. Trocou os capacitores, trocou alguns da placa-mãe também, por via das dúvidas. Consertou o DockStation? Não precisou consertar, ela funciona do zero. Ele não precisou fazer nada na DockStation. O computador da tia, ele não tinha Docking Station. Ou se tinha, a Docking Station ficou na Itália e a tia jogou fora. Ele arrumou uma outra Docking Station, ele não tinha a menor ilusão de que fosse funcionar, estava suja pra caramba, ele limpou e testou e funcionou. Funcionou tudo. Nossa. Composicione. Quase tudo. Mamma mia, né? Ele só não testou o drive. Para isso ele vai ser. E obviamente, uma versão do System em italiano. Claro. Sim. Benvenuto a Macintosh. Benvenuto a Macintosh. Legal. Ele fez imagem do HD com BlueSCSI, guardou os arquivos para enviar de volta para a tia dele, para matar saudades das roupas fora de moda de 1993. Olha, tia, trabalho. Lembra? Ele fala que ainda provavelmente vai ter alguns vídeos porque ele quer mexer na Docking Station, quer testar o drive, quer testar as portas, quer abrir para fazer recap, etc e tal. Aguardamos. Aguardá-lo-emos. E agora, mamilos. O Zag Electric tinha aquele moço que não tem vida. Aquele sujeito que vocês já sabem quem é. Está testando um computador de 1963 que é dito talvez ser o primeiro computador pessoal, que é o LGP21. Ele cabe numa mesa, uma bancada de trabalho que teoricamente pode ser colocada na casa de alguém. Então ele ventila essa hipótese. Claro que isso é dependente, não tanto. Sim, é dependente da tecnologia propriamente dita, mas é dependente de como ele foi vendido, né? Se era uma coisa que só grandes empresas ou entidades, universidades, etc., podiam comprar, ele não era um computador pessoal. Mas. Peraí, ele está argumentando que essas 4 mesas aqui são um computador pessoal? Sim, está. Eu tenho um certo ceticismo quanto a isso. Não vou. Sim, eu entendo no caso dele que ele mora num galpão. 4 meses. Forçando bastante a barra, eu consigo imaginar, tipo forçando a barra? Ele tá forçando a barra e a Zona Oeste junto. A Oeste e a Sudoeste agora, né? A Oeste e a Sudoeste. Tá forçando a barra Recreio dos Bandeirantes e foi botar a mão lá em Guaratiba. A Barra Olímpica, Jacarepaguá Ocidental, Jacarepaguá Oriental. Fala sério. Ele ainda não está fazendo nada, ele basicamente só mostrou, né, os componentes do computador, o teletipo, o barramento, etc. E isso basicamente vai virar uma série como a do Centurion e outras séries que ele protagonizou. Mais uma vez, aguardamos. O legal desse computador é que ele tem esse simpático tom de azul fusca, né? É verdade. Quase dá para usar aquele computador para aquela brincadeirinha de bater nos outros, né? Aham. Juan, você estava comentando que o computador poderia ser comprado por pessoas físicas. Os PDPs, que foram os primeiros mini computadores a ser baratos, né, para assim dizer, ele não poderia, apesar de eles terem um preço reduzido, eles não podiam ser comprados por pessoas físicas porque a Digital não vendia. Isso que eu estou falando, é uma questão mais mercadológica do que de se eu, indivíduo, ou então, sei lá, um contador com um escritório pequeno de contabilidade com 4 ou 5 pessoas metesse na cabeça que queria comprar, ele poderia ligar para o fabricante e comprar eles entregarem na sua casa ou no seu escritório? Sim. É por isso que o Dave Plummer está comprando o PDP hoje em dia. Que ninguém podia. Ele não podia, agora ele pode. Ele diz, agora eu posso. Agora eu vou comprar todos que eu puder. No caso da DEC, acho que eles nem vendiam, porque lembra-se que eles faziam um treinamento para detectar quando uma pessoa que está querendo comprar um DEC era algum russo disfarçado. Tem esse detalhe também. Vimos na época da paranoia da Guerra Fria, né? E agora o que vocês viram aí do Adriano Preto? Voltamos à programação normal, né?
ele enfrentando uma placa de XT que tinha um problema bizarro, que levou 1 hora para ele consertar. Então tem toda aquela odisseia dele ficar catando esquema, testando com osciloscópio, pipipopopó, vendo a plaquinha com lente de aumento, escambau e analisador de sinal, etc. Sendo que o problema desta vez era um chip de um bus transceiver que fazia separação entre os buses da ROM e da RAM, porque no XT e nos micros posteriores também, nem tudo ficava ligado em paralelo no mesmo barramento, A0 a 20 e D0 a D15. Não era assim, tinha áreas separadas. Se não me falha a memória, o barramento ISA e a RAM ficava num barramento e a ROM ficava em outro barramento. E a ROM tinha chips transceivers diferentes para esses 2 barramentos. E um desses deu defeito. No final da conta foi isso. O vídeo de 1 hora foi para chegar a essa conclusão e explorar várias pistas falsas no meio do caminho. E trocar o 74LS. E trocar um 74LS, no fim das contas foi isso, trocar um 74LS. Mas esse outro computador que o Adrian Black arrumou também, ele é um pouquinho mais interessante. Ele é um computador de um birô de impressão, baseado em 68.000, na verdade são 2 computadores em um. Dentro do gabinete tem uma placa com 68.000 e uma placa com 68.020. E o sistema operacional dessa bodega é PostScript. Não, ele renderiza PostScript, né? É igual o GhostScript, então. É um GhostScript físico, por assim dizer. E tem uma um GhostScript por hardware, né? Tem uma placa de processamento e uma placa de I/O. Ele conseguiu, após muito malabarismo, entrar num prompt, num console serial dele, e você envia comandos na linguagem PostScript para ele. É um GhostScript. Eu conheço uma pessoa que literalmente faz as coisas assim. Se ela precisar fazer uma conta, ele abre o GhostScript e faz a conta lá. Ai, meu Deus do céu. Ele tinha, não sei se ele ainda tem, o tio dele tinha uma gráfica, ele tinha um programa em GhostScript para gerar uma agenda. Tipo, só dizia o ano, ele fazia todo o resto. Desenhava todas as páginas da agenda o que era essa segunda, terça, quarta, quinta, arrumava os meus meses e tudo mais. É que essa linguagem, apesar de ser uma linguagem de uma atividade muito específica, ela é tão complexa que ela praticamente é uma linguagem de uso geral. Ela poderia ser. É mesmo. O script é um negócio bizarro. Ela poderia ser o shell de um sistema operacional, só que isso causaria danos mentais generalizados dos usuários. Mas ia ficar muito bonito. Mas o shell ia ficar muito bonito. A interface gráfica dos Next é PostScript. A tela é desenhada em PostScript. É do Next. Verdade, e as primeiras versões do macOS 10, que era para 86, de teste, também eram assim, que demorava 1 milhão de anos para desenhar teste, coisa na tela. Tinha abstração demais no troço, né? Não, isso sabe da maior. Ele conseguiu rodar Basic nas 2 placas, tanto na de 68.000 quanto na de 68.020. Ele trocou temporariamente as ROMs por uma ROM com aquele ROM genérica. Uma ROM genérica com aquele basiczinho em terminal, fez os ajustes necessários para chamar a rotina certa de entrada e de saída, né, de teclado e de serial, e rodou Basic. E gerou um conjunto de Mandelbrot nos 2 Basics, sendo que, claro, no 68.020 é bem mais rápido. Foi um pouquinho mais rápido. Eu e o César, nós chegamos a esbarrar uma vez num birô que a gente fez um serviço, que tinha uma coisa parecida. Era uma máquina chamada Fieri. Tinham 2 modelos nesse birô. Um tinha um MIPS, acho que quase da mesma família que o PlayStation. O outro eu não lembro qual era o processador, mas literalmente era uma caixinha renderizadora de PostScript que estava ligada nas impressoras. Acho talvez uma evolução disso aí. Provavelmente uma versão mais light, né? Talvez. As pessoas colocavam CDs com fontes
que você podia carregar por HD interno e poder usar e poder trabalhar. Sim, essa máquina do John Black tem isso, ele tem um HD interno cheio de fontes. Naturalmente ele magiou e salvou com o Blue SCSI, óbvio. A Fieri, pelo que eu tô entendendo agora, da Record. Só que assim, era uma coisa muito menorzinha, era tipo, parecia um roteador sem antena dos dias de hoje. E aí, vamos pros Franks? Vamos. It's alive! It's alive! It's alive! Hoje é dia de Tandy nos Franks, né? Porque nós começamos com um camaradinha que conseguiu um Tandy 1000 SX New Old Stock, inbox, tinindo de novo, e nós absolutamente não estamos com inveja dele, porque nós estamos acima desses sentimentos mesquinhos, tá? E resolveu colocar todos os upgrades possíveis e imagináveis nele. Aumentou a RAM de 384K para 640K, botou uma plaquinha com real-time clock, trocou o 8088 por um NEC V20, botou uma plaquinha XT IDE para usar cartão CF, botou uma placa de rede e botou uma multi-I/O com 2 seriais e uma paralela, para depois demonstrar jogos rodando do SD. E o Juan perdeu a oportunidade de falar por conta do nome do canal, que é Todo Mundo Odeia o Retrotech e Chris. Obrigado. Verdade. Servimos bem para servir sempre. Eu já fui melhor nisso. E por outro lado, nós temos um vídeo comparativo entre o PC Junior e o Tandy 1000, feito por um canal que acredito que também é estreante aqui, chamado Gut Bomb. Isso é o quê? Bomba intestinal? Meu Deus. Juan, ele também trocou o 8086 por um 8088 do Tandy 1000 por um V20. Eu falei. É o kit básico de usuário de Tandy 1000. Nesse outro vídeo, ele conta a história de cada um dos computadores. Ele faz assim meio que como o Jambeta, não é o Jambeta que conta a história das coisas, não é o a gente, que nem a gente. A gente faz isso. A gente faz isso. Fez uma demonstração de um PC Junior que ele ganhou como pagamento por um serviço de conserto. Pera, em que ano foi isso? Recente, tipo ano passado. Então tudo bem, que se fosse na época, que serviço de bosta que ele fez. O cara deu Não, não. O engraçado é o seguinte: o camarada, depois enquanto ele estava fazendo o serviço, falou: tem esse PC Junior aqui, que legal. Eu ofereci ele como pagamento, mas ninguém quer esse computador. Ele falou: ninguém quer cara pálida, eu quero. Eu quero. Errado não tá, né? Ele projetou no CAD um gabinetezinho para Goltec para usar cartãozinho SD, fez um adaptador pro vídeo RGB, usou uma expansão de memória moderna para ele, fez algumas demonstrações de jogo, mostrou que alguns jogos de PC não rodam nele, mas rodam no Tandy 1000. Só que nesse caso não foi um Tandy 1000 SX, é um Tandy 1000 EX, aquele com disquete de 5/4. O Tandy 1000 ele é mais compatível com os PCs. Foi uma coisa que a Tandy fez. E aí tem uma curiosidade: ao ter feito isso, a Tandy conseguiu fazer com que alguns jogos muito específicos do PC Junior não rodassem no Tandy 1000. Eu não vi nenhum jogo, né, das demonstrações que ele fez, eu não vi nenhum que não rodasse. Não, tem jogos que tem jogos que tentam fazer uma coisa porque essa coisa só vai funcionar no Junior. Tipo, vai setar DNA, que o Tandy 1000 às vezes não tem, por exemplo. E outros recursos, assim. E aí acaba não funcionando. Mas a maioria do pessoal já fez patch para resolver esse problema, então não tem tanto problema. Ele demonstrou um jogo de corrida lento. Tipo assim, 2 frames por segundo, nossa senhora. Nossa. É um jogo de corrida para quem não tem pressa. Você falou disso, me lembrou o pessoal do Top Gear, que o apelido de um dos participantes era o Capitão Lento. Esse Ferrari aqui, Ferrari Fórmula 1?
Isso. Mas entende-se por quê? Esse jogo é de 1986. Por que eu sei que é de 1986? Não é por causa da mensagem de copyright, é por causa do formato da Ferrari. Reconheci a Ferrari de 1986. Ah, tá. A Ferrari do Stefan Johansson. Achei que você ia falar também que o nome do jogo poderia ser Rubinho Racer. Coitado do Rubinho. E além disso tudo, ele botou uma plaquinha de expansão, uma multi-I/O com RAM e slot SD tudo na mesma placa, porque, claro, né? Micro da Tandy vamos expandir, óbvio. Claro, não vamos perder a oportunidade, né? E todos os franks foram tandiescos e vamos para os vídeos legais. Vamos. Nós temos aquele... Temos mais... Não tem mais, acabou. Nós temos aquele 386 DX33 daquele sueco do Old Computer Suck, que agora está entrando em mais um ano, o ano de 1995. Ele começou em 1992 e agora ele está tentando rodar coisas de 1995. Já é chegado o momento dele fazer o upgrade, hein? Tá na hora. Ele falou que no ano que vem, entre aspas, né? Quando ele chegar ao ano virtual de 1996, ele vai fazer o upgrade do computador. E esse é o último ano do 386DXinho dele. E realmente todos os jogos, quase todos, ficam muito lentos. Um ou outro fica surpreendentemente rápido, apesar de ser um jogo do ano atual, do ano de 95. Mas basicamente é isso. Tem um outro vídeo em que ele também sofre instalando Debian, mas esse vídeo é de abril e a gente vai seguir essa saga no próximo. Quando chegar no abril virtual dele. É isso aí. E nós temos o Retro Collective, o antigo Retro Man Cave, explorando um Amstrad CPC e vendo coisas interessantes na ROM dele. Tem vários nomes de OEM. A coisa mais legal do Amstrad CPC, da ROM dele, é que a ROM dele tem os nomes tipo Schneider e os outros dois fabricantes que também venderam a Amstrad lá. Tem um barramento de jumpers na placa, quer dizer, barramento de jumper não, tem as soldas e ele colocou um barramento de jumpers e foi testando todas as possibilidades uma a uma. E aí o micro muda de personalidade, ele muda de nacionalização. São 4 deep switches não, 4 jumpers. 3 deles são para selecionar o fabricante e um deles é para selecionar e o quarto é para selecionar 50 ou 60 Hz. Olha, dessa galera não sabia. Essa eu não sabia também. É aqui, ó, Orion, Schneider, Awa, Solavox, Saicho, Triumph. Não é Triumph que faz sutiã? E ISP. E a parte mais divertida é que a mensagem de quanto de memória livre tem na máquina está escrita na ROM. Então, assim, se der algum problema na máquina e a memória diminuir, você não vai saber. O nome do fabricante é variável, mas a memória não é. Ora, o 64K está na ROM, viu? Não é que ele contou a memória, viu? Desse 64K. E apareceu o MSX aqui. Tem lá, aparece lá na coleção dele na Retro Collection, mas é bem pouco. 100.000, MSX da Sony, apareceu o Nemesis. Normalmente é o Yamaha que aparece, ele tem um Yamaha, tem completo. Não, apareceu um Sony. Enquanto isso, o Colin do This Does Not Compute fez uma coisa muito legal. Ele tinha um Mac SE que ele fez um upgrade de placa-mãe, só que a placa-mãe antiga estava perfeita, 100% funcionando. Ele resolveu imprimir um gabinete por um Mac Vintage que nunca existiu. Eu vi esse vídeo também, ele falou dessa questão, mostrou, e é uma coisa que eu não imaginava, né, que é o Hackintosh antes da existência dos Hackintoshes, né? Não, o livro que o cara ensinava a fazer um Macintosh de sucata, literalmente. Sim, mas era o Hackintosh antes desse negócio virar modinha. Só que nesse caso não era mudar de arquitetura, era só reaproveitar peças existentes. Você comprava coisas que já existiam, comprava de fornecedor, você comprava a ROM da autorizada. Tem um cartucho do Atari ST, inclusive, que era isso, né? Você desmontava o cartucho, que é um emulador de Mac, era só espetar o cartucho na máquina e acabou. Só que você precisava ter a ROM. E a ROM você comprava
eles compravam no autorizado da Apple, na cara de pau. Até que a Apple descobriu quem estava comprando tanta ROM assim e mandava sossegar. Mas esses Macintosh feitos na base do gabinete de XT são feios, tá? Isso aí sem dúvida. Mas na época não existia impressora 3D, né? Agora dá pra fazer bonitinho. Aí ele comprou uma impressora 3D gigante. Pra poder imprimir tudo, a fresta, tudo numa tacada só. Então, imagina quanto tempo você ficou imprimindo. Eu pergunto se alguém em algum momento desses não pensou em fazer um gabinete feito de Lego. Eu aposto que alguém desse. É possível. Acho possível. Dependendo de onde você viver no mundo, você consegue comprar o Lego de uma única cor. Não, naquelas lojas da Lego você vai e compra exatamente as peças que você precisa. Hoje em dia existe compatível, existe Lego genérico. Compra o Lego genérico na China. Não, tô dizendo o seguinte, a Lego, por exemplo, lembra quando o Periférico montou aquele gabinete de Commodore 64 em Lego? Ele usou um software da Lego, ele projetou tudo, fez, e aí ele diz exatamente quais são as peças que você precisa para montar. E aí você vai com a lista e compra as peças que você precisa. Então fica mais fácil fazer esse tipo de coisa. Ele projetou com o software da Lego, depois foi na China e comprou as peças. Não, na verdade ele comprou na Lego mesmo. Na verdade ele comprou na Lego mesmo, não comprou esse não comprou na China, não. Ah, tá. Dessa vez ele comprou de boa. Ouvintas e ouvintos, vocês achavam que a polêmica tinha acabado com a questão lá do Jag Electric? Não, ainda não, temos mais polêmica. Achou errado, otário. Achou que tinha acabado? Achou errado, otário. Olha, G3. O canal Codeolenses lança uma questão interessante, que a sabedoria convencional diz que o primeiro computador de uso geral a ser publicamente utilizável foi o ENIAC, mas ele menciona o SUSE, o computador alemão do Konrad Zuse, né? O Z3, né? Zuse. Aquele que não era aluno, mas tomou bomba. Ele menciona que apesar da programação dele ser mais rígida e não ser exatamente Turing completo, teve pesquisadores atualmente que disseram não, ele pode ser considerado Turing completo se você fizer isso com ele. Aí ele lança a polêmica. Eu não vou comentar mais, eu vou deixar quem se interessar pelo assunto assista o vídeo e emita a sua opinião aí nos comentários, porque vocês sabem, o seu comentário é o nosso salário, mesmo que seja um comentário que gera treta. Aliás, melhor ainda se gerar treta. Gerar treta vai dar mais page view. Isso aí. Vai ter mais gente falando. Falem mal, mas falem de mim. Opa, não. Falem mal, mas falem da treta. Vamos passar a falar dos Mano Parça, então? Brasil! Vamos sim, porque o Daniel Falcão... Vem cá, o Daniel Falcão não é aquele que a gente assistiu a palestra lá naquele evento do Niche, em São Paulo? Não, ele estava lá, o Daniel Falcão estava lá no evento. Inclusive ele tirou uma foto, os 3 youtubers de MSXeiros lá estavam lá, ele, o Beto Caetano e o Manuel Neto, tiraram foto juntos. Ele estava no evento, falei com ele rapidamente, aliás, eu falei com aquele evento do Niche, eu falei com todo mundo muito rapidamente. Não dava tempo de falar com todo mundo da maneira que a gente queria. E ele está falando que esse ano o MSX Dev foi recordista, né? Teve 50 jogos, disparado assim, o ano que mais teve jogos do Dev. E um dos jogos que foi submetido foi pelo Paulo, que é o Caleb Adventure, né? E o Paulo fez esse jogo junto com o Caleb, filho dele. O Caleb, ele tem transtorno do espectro autista, né? E ele sempre foi muito interessado em jogos de plataforma, tudo, gosta lá. Eu lembro que quando eu conversei com o Paulo uns anos atrás sobre a coisa, ele me explicou toda a condição, falou disso falou da questão do Caleb, que ele gostava tudo, e agora eles veio a ideia de fazer um jogo. Eles fizeram, se eu não me engano, usando MSXGL, a biblioteca em C, acho que ele usou MSXGL, e ele fez um jogo onde o Caleb é o personagem principal. E o jogo ficou muito bonitinho, muito bacana, tá? É um jogo que carrega uma história de inclusão. O vídeo é bem legal, o Daniel entrevista o Paulo, tá? Fala sobre o jogo, como é que foi todo o processo, tudo lá. Comenta, vale a pena vocês verem, é bem bacana, tá? É bem legal. O jogo é bonitinho, é como ele disse,
só de estar no Dev concorrendo, ele já está muito feliz, né? Porque tem alguns jogos esse ano do Dev que estão simplesmente impressionantes. Tem jogos que o pessoal abusou. Não. Aquele não é Burning Rubber, como é que é o nome? Do Neon da moto. Nossa, aquele ali tá. Aquele da moto é bonitinho, aquele que é 3D é interessante. E aí vem a coisa louca. Não sei se foi o meu pessoal que fez. Porque tem um jogo que é uma Adventure Point and Click 3D, é uma ROM de 14 MB. Foi um dos últimos a ser lançado. Tá impressionante essa situação no Dev, mas assim, é bem bacana, voltando à história do cara, é bem bacana, o jogo é bonitinho, é bem bacaninha, é um jogo de plataforma típico, que todo MSXero gosta, tá? É um jogo muito bem feitinho, então se puder prestigiar também, tá? O Dev não tem votação popular, mas um dos jurados, membros do júri esse ano é o Mário Cavalcante, da Clube MSX, amigo nosso. E de vez em quando eu sei que houve o Retrópolo. Então, Mário, dá uma força aí pro Caleb, tá? Pro Caleb Adventure. Assim, bem legal. Uma coisa bem bacana. Rapidinho, você fez lembrar um jogo de Atari 8-bit. Saiu, deixa eu ver aqui a data certinho, para não falar muito. Vou falar mais besteira do que eu geralmente já falo. Saiu em 2016, já tem 10 anos, chamado Laura. Que o cara também, o pai, ele fez pra filha. Não sei, acho que ela participou também com algumas coisas, dando ideias, mas é também desse mesmo conceito. Isso não é completamente inédito, porque o Danilo Ângelo fez um jogo com o auxílio da filha caçula. Também. Que concorreu no Dev. O da Vampirazinha, né? Concorreu no Dev de 2020, eu acho, ou 21. Eu não lembro. Mas ela participou com ele. Entendeu? E eles fizeram juntos o jogo e submeteram pro Dev. Eu acho que foi de 2020 ou 21. Não me lembro agora. Não é uma coisa inédita, é isso, mas é bem legal por conta do que ele traz também, da história de inclusão que esse jogo traz, né? Maneiríssimo. E agora temos algo que foi demonstrado na MSX Rio agora há pouco. Sim. Agora há pouco, foi 1 milhão de anos atrás a MSX Rio. Não, foi a MSX Rio agora no mês de março de 2026, né? Em março de 2026 foi demonstrado, né? O Sander Souza pegou o emulador FMSX, um dos emuladores de MSX populares que tem por aí, além do WebMSX, do OpenMSX, do BlueMSX, e converteu ele para rodar sem sistema operacional num Raspberry Pi. Ou seja, fica uma coisa que fica quase como se fosse numa FPGA, em termos de experiência de usuário. E tá funcionando bonitinho. O Sander falou comigo, que pediu para eu fazer teste, beta. Eu falei para ele, cara, não tem nem Raspberry Pi. Não, mas você testa para ver. Como é que eu vou testar isso? Poder da mente. Só se for, né? Só se for usando o poder da mente, porque não tem outra opção. Mas o MSX é um dos emuladores mais antigos que tem para MSX. Hoje em dia parece que ele falou com o autor, o Marat. O Marat liberou, não lembro, ele me explicou o que ele fez. O Marat liberou ele para poder usar. Eu achei que fosse open source, não é? Ele é open source, mas assim, tem um nome, né? O FreeMSX, assim, ele chegou o segundo ou terceiro emulador que apareceu, mas ele é o primeiro genérico. Que genérico? Todos os outros que existiam antes rodavam direto em DOS. O FreeMSX já rodava em Unix e pôde ser compilado para diversas qualquer coisa que estavam disponíveis na época. Inclusive o Adriano tinha pego na época e fez alterações no código para ajudar na época na implementação de coisas que ele estava fazendo, como do USIX e outras coisas mais. E o Mará, esse emulador foi o emulador escolhido para ser adaptado, se chamar, para quem não lembra, ele era o MSX Player do nicho. Mas ele não deve se orgulhar muito disso, porque o MSX Player era muito ruim. Essa parte eu não sei. Não, era ruim demais. Ele só licenciou. Ganhou o dinheiro dele por conta disso, tá certo. Não fazendo nada de errado. Vamos passar então para os comentários? Bora. Episódio 172, Dossiê Namco,
Na parte A nós temos comentários tanto no site quanto no YouTube. Na parte B nós temos só no YouTube, mas temos bastantes. E começando pela parte A, o Ricardo, blogueiro samurai, diz: que episódio fantástico, todos os participantes estão ótimos, mas quero deixar aqui meu sincero reconhecimento ao João, quanto conhecimento relacionado a jogos. Confesso que em relação a jogos, tive mais contato com jogos do Atari, no meu caso o Dactari, então muitas das saudades são daquilo que eu não vivi, mas que através dos senhores fiquei conhecendo. Vivas ao Fire Hunter. Senhores, muito obrigado. Obrigado a você, Ricardo, por prestigiar a gente e pela sua audiência. O Ricardo Samurai, não você, Ricardo. Eu sei. Eu tô sempre aqui, então. Mas é interessante assim, a gente sempre fala que o João é o nosso especialista em jogos residentes. Agora nós temos dois, né? Porque agora temos na equipe o Augusto, né? Sim. E o Augusto também tem um amplo conhecimento. A gente pretende com ele ao longo do ano de 2026 pelo menos mais um episódio relacionado a jogos. A gente já pediu a eles, começa a trabalhar nessa pauta aí para fazer, porque você tem assunto. Vai ter assunto para fazer. Então já pedimos a eles para começar a confabular, parar de ficar em cada um no seu canto pensando maldades, começar a trabalhar uma pauta mais completa da parte de jogos. Ricardo, nós estamos agora igual ao grupo Cali 13. Nós temos o residente e o visitante. Não, nós temos o sênior e o júnior, né? Na equipe. Na equipe dos especialistas. Temos o sênior e o júnior, né? Com a diferença que esse sênior não fica irritado quando o júnior faz merda. Também. Um outro comentário do Danjovic: eles finalmente conseguiram ver o episódio, que diz de passagem está excelente antes do próximo Repórter Reto. No começo foi difícil me acostumar com as vozes diferentes, cheguei a achar que tinham mudado o dublador do Chaves, quer dizer, do Juan, com som de R. Mas os novinhos saíram muito bem, parabéns a eles. Não me lembro de tantos jogos da Namco, mas me lembro de ter jogado bastante Bosconia, que é um dos primeiros jogos de mundo aberto que eu vi. Também joguei bastante Galaga, ao qual tive que construir um pad e criar um pet para jogar com ele. Isso que é muita vontade de jogar Galaga. Isso nós vimos. Para poder reduzir a minha perebice e alcançar níveis tão altos quanto 25 sem apelar para vidas infinitas. Parabéns, eu acho que eu não chego aos 5 ou 6. Nos jogos atuais, 2005, da Namco, tem um que não é muito conhecido, mas a mecânica do jogo é tão revolucionária quanto Pac-Man foi a sua época. Katamari Damacy. Recomendo que joguem. Grande abraço. Katamari Damacy. É aquele jogo que a gente ficou olhando no vídeo na casa do Manuel há muitos milhões de anos atrás. Aquele que você vai acumulando coisas, vai crescendo e ficando grudado na... Ele é uma bola que vai grudando em tudo no mundo e vai crescendo. Sim, esse aí. Nossa, é muito maneiro mesmo. Eu não sabia que era da Namco. É Bandai, né? Bandai não. Agora é Bandai. Em 2005 já era Bandai ou era só Namco? Já era Bandai não. Acho que já era. Foi início de 2000 que eles se juntaram. Ou foi 2005 que eles se juntaram? Para vocês verem que primeiro o Danjovic considerando o jogo de 2005 como sendo atual. Mas 2005 foi há 20 anos, caramba. Foi, a Bandai Namco fundiram-se oficialmente em 29 de setembro de 2005, criando a Bandai Namco Holdings. Em março do ano seguinte, as divisões de videogames foram consolidadas, formando a Namco Bandai Games. Ou seja, ainda era Namco. Ainda era Namco. Sim, as empresas tinham se fundido em 2005, mas em setembro. A gente não sabe exatamente quando saiu o Katamari Damacy, mas que seja. Então, e ele encerra dizendo: grande abraço, espera a parte 2. No YouTube nós temos um comentário, que é o comentário do Charlita, que diz assim: caras, que coisa sensacional de episódio. Ok, esse é um comentário quase recorrente. Puxa, a gente de qualquer forma fica feliz. Fica aqui pensando, mas eu vou ficar escutando a história da Namco, e aí fiquei pensando isso, quando vi se passaram os 42 minutos. Parabéns, senhores, obrigado por mais uma viagem de volta à minha infância e adolescência, saber tantos detalhes legais da linha do tempo da Namco. Esse jeito chiclete de vocês apresentarem é impressionante, não dá pra querer parar de ouvir. Juan, como é que a gente fala num momento como esse? Servimos bem para servir sempre. Ô Charlita, muito obrigado pela sua audição e ficamos muito felizes de saber que você gostou desse episódio. Passando para a parte B, que nós só tivemos comentários no YouTube, começamos com o Alexandre Lima,
nosso ouvinte residente em Porto Seguro, Bahia. A R360 de DP eu não tô lembrando. Joguei no Shopping Center Norte, eu adorava ela. Lembrar que a R360 era aquela máquina que na prática era o Afterburner da Sega, mas só que ela girava em 360 graus. Né? Até o João comentou no episódio que tinham duas só no Brasil. Uma no Rio, outra em São Paulo. Aí uma delas saiu meio que em excursão pelo país, por aí para poder rodar o país, porque a máquina custava tipo $500 mil. Um negócio desse, uma coisa maluca dessa. Era no Barra Shopping, né, que ela ficava? Cara, eu não lembro. Eu tenho memória de uma máquina dessa de 360 graus naquele fliperama do Barra Shopping que tem um teto alto, etc. Sim. Eu não lembro. Eu acho que foi ali. Danjovic dizendo, já deixei o like. Não, peraí, você pulou o Daniel. Não. Daniel? Não. Na ordem tá certo, Danjovic. Já deixei o like. Aqui tá o Daniel. Se o comentário é nosso salário, o like é o nosso adicional de férias, né? Boa. Então lê o comentário do Daniel, Giovanni. Porque eu achei estranho. Tá estranho o que o VocêTube fez, porque ele tá o do Zanak, 2 semanas, o Danjovic 3 semanas, e o do Daniel tá aqui há 13 dias. Tipo. Tá fora de ordem. Eu não entendi. O estagiário do YouTube fez coisa errada. Meu jogo favorito no caso, o Daniel Plaskak, 5.097. O meu jogo favorito da Namco, tirando o Pac-Man, que é o concurso, é Rolling Thunder. Né? Grande abraço ao do Daniel Plaskak, do TTG, que eu não sei o que é TTG. Queremos ver todos vocês participando do nosso podcast. Convite certo. Não é coisa de Star Trek? TTG é um podcast que gente, mil perdões, Daniel, porque eu tô lembrando da sigla de vocês. O João participou com eles, acho que 1 ou 2 episódios dele, falou da gente do Retrópolis, tudo lá, e eles estenderam um convite pra gente estar participando. Tá? Agora eu vou ser honesto, Daniel, mais uma vez, desculpa que eu não tô lembrando o que significa a sigla de vocês do TTG. Deixa eu me redimir, deixa eu ver aqui. Eu tô procurando e não achei. Triple Thread of Games. Tá. Tá no Spotify e tudo. Aqui, é o TTG. É mais fácil falar TTG mesmo. Aí o Danjovic fala, né, essa coisa fora de ordem, tá lá. Episódio visto, ou melhor, ouvido. Novamente, parabéns aos novos integrantes que contribuíram com bastante informação para fechar o episódio muito bem. Mas vou dizer uma coisa, me senti velho quando o assunto passou para além da era do PS2. Cara, que bom, me senti velho quando eu já estava me sentindo velho, estava no PS1. Tive que olhar 2 vezes para conferir se eu realmente estava ouvindo o Retrópolis e não o Futurópolis. Abraços a todos. Futurópolis foi boa. E o Alexandre Lima encerrando os comentários, dizendo: tive uma resposta que eu sempre quis saber e nunca soube, que era o valor de uma R360. Achei bem em conta. Vou pegar parte das minhas economias e comprar uma. Fiquei até feliz que a grana vai dar. Compra 2. Compra uma, botar na praça lá no Coreto de Porto Seguro e liga no gato. Faz um gato no poste e liga. Isso, o mesmo gato que liga o pula-pula, né? O mesmo gato que liga o pula-pula, claro. Fazer sucesso na festa junina, hein? No carnaval. No próximo carnaval. Só tem que lembrar que o pessoal não pode ter comido nem bebido nada antes de... não, vai dar errado. Vai dar ruim. Seria incrivelmente divertido, mas não. Não, vai ser nada higiênico. Só está longe e protegido. Eu conheço algumas pessoas que só de você falar sobre essa máquina periga elas enjoarem. E nós? Não temos muita coisa para falar de nós, exceto o fato de que estamos atrás do lugar da próxima Retro Rio, que está entre 2 lugares que não vamos dizer quais são. A Retro Rio está garantida, ela vai acontecer provavelmente no início de julho, 99% de chance de ser no início de julho, mas não 100%, então aguardem. E eu acho que o É Nóis se resume a isso, não é isso?
Porque a Rio Retro Games, a gente, por ocasião que vocês ouvirem isso, já terá acontecido. Então, se vocês tiveram a Rio Games, passaram lá na nossa mesinha, passaram lá, tiveram lá, conversaram com a gente, que bom. Agradecemos a sua participação, sua passagem, sua participação. Será sempre uma alegria e um prazer jogar uma conversa fora. Não temos a princípio o evento. Ia ter o evento agora de Curitiba, MSX de Curitiba, mas ninguém falou nada, não sei como é que tá isso. Eu não terei ido, não teremos ido. Só uma curiosidade, tá vendo esse negócio da R360 aqui? O pessoal fala, tá vendo? Lá fora, lá custava então $90 mil ou mais. As pessoas não têm ideia do preço desse troço, mas eles têm uma estimativa que entre 100 a 200 foram fabricadas, ou seja, eram muito poucos. Só para lembrar uma coisa, já para adiantar, mas já botar no calendário, principalmente do pessoal do Rio, lembrar que nós tivemos no ano passado, tivemos uma Retro Game Fest organizado pelo Diego Retro Games e pela Melanie Gama da Mesop Games. Eles estão agendados para o dia 6 de junho, um novo evento no Clube Nogueira, em Quintino. Eles pretendem fazer um novo evento lá, será a princípio no dia 6 de junho de 2026. Nós vamos falar disso melhor no próximo Repórter Retro, mas eu puxei aqui o calendário para dar uma olhadinha e já vi esse, tá? Já vi esse na lista, então já vamos avisar. Mas a princípio é isso e fechei. Por hoje tá bom. Isso aí, gente. Obrigado pela audiência em mais um Repórter Retro. A gente se vê no mês de maio e até mais. Fui. Gente, foi muito bom. Mais um episódio. A gente se vê em maio. Daqui a pouquinho vocês estão ouvindo a gente de novo. Até. Tem mais gente e vamos agora com o projeto R360 na casa de todo mundo. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail todas as sextas as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens, pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.